E aí, galera, tudo bem? Vamos continuar o bate-papo bacana aqui com a Estela. Ela aceitou um convite da Flávia Manhães e da Priscila Boldrini. Se eu não falar o sobrenome, dá ruim pra mim. Boldrini, meu nome é chique, tem que Boldrini, falar. a gente tá felizão, cara, com a visita dela. E a gente até cantou música, vocês vão ver aí no making off Não, depois. não vou ver, não. Senão acaba a carreira de todo É, mundo Vamos ver, aqui, cara. gente. A Não dá. A vergonha. Flávia é uma excelente cantora. É, Meu maravilhosa. Deus. Nossa, Sou melhor empresária. quase espantou a Estela Pinheiro daqui hoje. Ô, Estela, conta pra gente, o que você esperava da profissão quando você ingressou na faculdade? Olha, eu entrei para a faculdade muito nova, eu entrei com 17 anos. A gente não tem muita consciência, não. Como eu te falei, eu queria poder realizar essas coisas, levar essa questão do conforto, esse bem-estar para as pessoas. Eu queria poder fazer obras mais simples, que tivesse muito mais voltada com a questão de ocupação do espaço de forma ordenada, mas assim que isso fosse um pouco mais abrangente, tivesse possibilidade para atender a um público que sempre foi pouco favorecido monetariamente. Eu tinha essa questão. Na faculdade, eu ganhei um prêmio, era o extinto BNH. O meu grupo de faculdade foi o melhor grupo de todas as faculdades do BNH nessa época. Então, eu queria muito desenvolver arquitetura habitacional, né, de baixa renda, e isso, para mim, ficou praticamente impossível. Foi uma coisa que eu queria muito, mas eu não consegui porque o mercado não permite Não permite, isso. né? É isso que eu falo. É preciso que haja um pouco mais de política nesse sentido, né, para que isso possa acontecer. O meu bem-estar na época sempre foi esse, pensar em abrir mais tudo aquilo que eu aprendi para outras classes, para que elas pudessem ter também essa oportunidade. E até hoje é assim, menina? Até hoje, assim, tudo que é ligado ao urbanismo, quando a gente fala de habitação, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de criar condições para mais gente usufruir de mais espaços, ainda é muito utópico. A gente vai para a faculdade, aprende muito, mas você depende de políticas públicas que nunca vêm, que nunca acontecem, né? E a arquitetura popular é muito pouco explorada, né? Quer dizer, é zero explorada. Aí o que acontece? Essa parte urbanística, ela dificilmente ela consegue ser suprida por um escritório particular. Isso só acontece a nível público. Você não tem como fazer urbanismo se você não tiver dentro de órgãos públicos, prefeitura ou Estado. Não tem como você desenvolver isso de uma forma que um escritório de arquitetura venha a trabalhar com isso. É muito difícil. Mas, assim, dentro desse processo que eu me formei, existia assim, uma questão de diminuição de espaço. E isso facilitou muito a classe média a poder desenvolver esse tipo de contratação de um profissional. Acessar o serviço. Acessar o serviço. Então, já foi um avanço em todo o processo que existia anterior ao meu. Entendeu? Então, a gente viu aqui vários condomínios que eram apartamentos menores, apartamentos de 2 quartos, de 3 quartos. A princípio, eu acredito até que isso tenha sido para poder suprir uma demanda de pessoas que vinham passar ainda final de semana na Barra. Mas, com o passar do tempo, eu mesmo que vim para a Barra em 91, eu percebi que essas moradias que eu inicialmente fazia para final de semana passaram a ser as moradias oficiais. E, com isso, abriu-se para a classe média essa possibilidade dele adquirir um imóvel na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes. Então, isso foi uma forma positiva. O mercado, apesar dele ser muito explorado, porque diminuíram muito os espaços físicos, mas isso também fez com que ocupasse o solo de forma mais favorável à compra, à aquisição da classe média, poder ter um imóvel aqui na Barra da Tijuca, né? Nessa região. E quando você saiu da faculdade, você achou que a vida real era muito mais difícil do que
você idealizava enquanto você estudava? Com certeza. De cara, eu tive assim uma experiência que foi muito boa para mim, porque eu vim pegar um trabalho de uma amiga de família e ela me deu um armário para eu executar. E tudo deu errado. Eu tive problemas com marceneiro, eu tive problemas de medida. Sempre tem um problema com marceneiro, gente. Eu tive muitos problemas, mas Cuidado com o marceneiro aí. a ideia, só para vocês terem ideia do que aconteceu. Tem quanto tempo isso? Tem um tempo de formada. Foi Tempo logo no primeiro ano. E você teve tinha um filho com 4 E meses. você teve lá um problema com o marceneiro lá? Nessa época? Nessa época? Sim. O marceneiro, ele, infelizmente, ele morreu no meio do caminho, só isso. Vendo aí? Ele morreu. Olha só. Eu acho que a Estela mandou matar ele. Quando? Não, porque eu ainda não tinha tido outros problemas com o marceneiro. Vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente vai lá e fala, vocês sabem que eu tô aqui convidado pelas meninas, né? Eu trabalho com móveis planejados. Quando a gente fala lá na loja que o marceneiro pode morrer, tá aqui a Estela Pinheiro que não me deixa Não, mentir. mas ó. acontece que ele morreu no meio do caminho, aí eu tive que contratar outro profissional. Que situação. E quando eu cheguei na casa do cliente, faltava 1 metro de extensão por 3 de altura de armário. E aí, qual foi a minha saída? Eu usava uma estrutura que era do meu pai, que me emprestou. Eu abri uma marcenaria na minha casa. Pô, então Eu você tinha um também foi quintal. marceneira? Eu fui dona de uma marcenaria de fundo de quintal. Caraca, Literalmente. marceneira. Literalmente. Além Aí de o que arquiteta, aconteceu? Eu cheguei na casa da cliente, ela falou, tá faltando armário. Eu falei, não se preocupe, nós vamos ter um frete daqui a 3 dias para a Barra da Tijuca e o seu armário vai chegar completo. E eu trabalhei Sensacional. dia e noite para poder entregar esse armário e como compensação, ela gostou tanto do resultado que ela me deu o apartamento inteiro para fazer. E você fez toda a marcenaria? De um limão Toda, você fez uma toda. limonada, né? Toda a marcenaria da casa dela, e daí eu não parei mais. Eu fui pegando um trabalho atrás do outro, e foi, assim, uma experiência ótima. Você não quis abrir uma loja, não? Na época não existia. Não existiam móveis ainda planejados. Ah. Eu acompanhei, inclusive, esse surgimento de móveis planejados, né? Entendi. Gente, eu preciso contar muito uma história de marceneiro. Ó, tá vendo? Sempre tô falando. Aproveitando aqui que o vai ser, ensejo. Eu e a Flávia roubamos um caminhão de gelo. Como é que é isso? Já tem, sério já que tu tem vai muito contar tempo. isso? Porque, não, Vou só pra gente contar essa saber que o história. crime Não, já mas esse prescreveu. crime já prescreveu. Já prescreveu. sim. Então pode contar. A gente estava na primeira loja e aí a gente tinha vendido um armário que a gente guardava todas as nossas amostras. E a gente vendeu esse armário e a gente encomendou com o marceneiro um outro armário sob medida para substituir o que a gente tinha vendido. Calculamos o prazo de entrega e tal, tudo bem. O marceneiro, nada de entregar. E aí a gente entregou o móvel para o cliente e os nossos mostruários todos no chão. E ligando para o cara, e ligando para o cara, e ligando para o cara. Não, está vindo, está vindo, está vindo. E o cara... Aí um dia... O cara é o marceneiro. O cara fala assim, o caminhão tava indo para aí, mas ele enguiçou na estrada do Rio Morto, lá no Recreio. Falei, vamos lá agora, Flávia. Pegamos a picape da Flávia e fomos encontrar o marceneiro e o nosso móvel no Rio Morto. A ideia era pegar o móvel e botar no meu carro. E trazer, né? Botar na picape. Chegamos lá, pegamos o marceneiro no Recreio para encontrar com o motorista do caminhão. Certo. Chegamos no Rio Morto, nenhum caminhão parado. Não, é porque tá na marcenaria de um amigo meu, ali no Recreio. Aí entramos numa favela no Recreio. Meu Deus. O cara tinha terceirizado o móvel. Olha isso. Ele não fez o móvel, não contou, tinha Por quê? terceirizado o Por móvel. Ele pegou um monte de serviço, não deu conta, pediu para alguém fazer. Por que eu não me surpreendo com essas Não, histórias? escuta. calma. Aí chegamos lá, na favela. Cadê o móvel? Tava dentro de um caminhão de gelo que era de um cliente desse segundo marceneiro que tinha emprestado o caminhão para entregar os móveis que ele tinha encomendado desse cliente. O cliente encomendou móveis com esse terceiro cara e emprestou o caminhão dele para levar os móveis dele.
Mas não tinha móvel nenhum do cara dentro, só tinha o nosso móvel. Aí eu entrei no caminhão, olhei a chave na ignição, olhei o documento. Aí falei para o ajudante do marceneiro, que era o dono lá. Falei, amigo, o documento está aqui, a chave está aqui. Vou levar o caminhão. Tudo bem. Quem falou tudo bem? O ajudante, O ajudante do não era marceneiro. dono do caminhão, não era dono de nada. Ele não quis nem se meter a Ele não quis besta. nem se meter a besta. Rapaz. Aí, o pai da Flávia estava conosco e ele tem habilitação de caminhão. Pegamos o caminhão e viemos para a loja com o caminhão, que não Meu era Deus. nosso. Só tinha um problema. Descarregar o caminhão. Quem ia descarregar o Móvel móvel? era pesado. Mas Pesado. Você não tá entendendo. Feito Caramba. cão. Aí, enfim, chegamos aqui, né, que era no link, na antiga loja, descarregamos 4 pessoas para tirar o móvel, foi um inferno. E aí o pai dela voltou com o caminhão para casa dele. Pra casa dele. Não. Já tinha dado uma confusão, porque o cara, vocês roubaram o caminhão, é do meu Meu cliente, não sei o Deus. quê. Aí o pai dela, vem aqui buscar na minha casa, que eu não volto aí para levar. Caraca, cara. Que história, hein? História, hein, Estela? Olha, eu o caminhão vou- tá disponível aqui na porta da minha casa. Se você quiser, você vem buscar. Eu também passei por um furto de carro, porque eu estava na casa da minha mãe, meu filho chegou e ele tinha, o pai dele tinha dado um carro para ele, um Gol branco. Eu só sabia que era um Gol branco, eu nunca tinha andado. Aí ele chega para mim e fala assim: mãe, me empresta teu carro, porque o meu carro não tem gasolina e eu quero dar um rolê e tal. Eu falei, tá bom, fica com o meu carro. Meu carro tá lá embaixo, é um Gol branco. Tá bom. Eu desci, peguei o primeiro Gol branco que eu entrei, abriu, A chave- deu partida e eu fui embora para minha casa com o carro. No dia seguinte... Mas peraí, a chave tava no carro? Não, Não. meu filho me deu a chave e eu peguei um Gol branco O Gol branco. que abriu e deu partida. Gente, Levei o carro para minha casa. No dia seguinte, meu filho acorda e fala: mãe, eu tô procurando o carro lá embaixo, onde é que você deixou? Eu falei, meu filho tá ali no estacionamento de visitante, porque a vaga nossa tá ocupada com outro carro, com o meu carro que você guardou na vaga, eu parei do lado de fora do prédio. Ele, mãe, não tô achando. Aí eu desci. Eu falei, tá aqui o teu carro. Ele falou, mãe, esse carro não é meu. Eu, como assim? O carro não é seu? Aí ligo eu para casa da minha mãe. Mãe, nós trouxemos um carro errado, mãe, para cá. Aí a minha mãe falou assim, olha, corre para cá porque já tem até polícia. Estela, você roubou um carro. Eu roubei um Você carro. roubou um carro. Estela Ingenuamente, roubou um carro. eu não sabia. Ingenuamente. Ó, mas então, essa história esse de mérito chave- não é seu. Essa Tá história de vendo? chave, o meu pai tinha 2 carros na época, um Monza e uma Marajó. Todos 2 da Chevrolet. Os 2 tinham a mesma chave. É. Um abriu o tinha, outro. Não tinha Antigamente esse não tinha segredo, código não da tinha chave. código. Antigamente Um não abriu o tinha outro. era nada. Eu nunca dei essa sorte de pegar o carro do meu pai. E olha, ainda fiquei danada da vida, porque o carro tava com o tanque cheio. Meu filho ainda tinha me enganado. Eu falei, e esse garoto, como é que pega o meu carro? Ele queria era gastar minha gasolina e não a dele. Agora, vocês veem como é interessante, né, gente? O nicho, o trabalho de vocês, eles rendem. Mas muitas. Eu Muita imagino história, que se muita é, né? história. É muita história, Todo mas dia uma muita coisa história. diferente. Todo dia uma coisa Todo diferente. dia.